hoje, Bruno? Nós vamos falar um tema... Fala, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar um tema muito legal. Nadar no caos. Controle mental em ambientes hostis. E para falar sobre, nós temos um convidado muito especial, o Eric Nakumo, advogado e pai do Jun e da Mei, conhecido por levar disciplina e resistência ao extremo, dentro e fora d'água. Especialista em travessias de longa distância, completou o Leme ao Pontal, 36 quilômetros. Só de falar assim já dá uma canseira. Eu não corro. E cãibra também. Eu não corro 36 quilômetros. Eu não ando, eu não faço caminhada de 36 quilômetros. Integrou a primeira equipe a dar a volta na Ilha Grande, no revezamento Bisa. Depois ele vai explicar o que seria isso. Sim. De 76 quilômetros. Em 2003, tornou-se o 39º brasileiro a concluir o Canal da Mancha. Essa aí é punk. Com um tempo de 10 horas e 23 minutos. Em 2025, voltou à Ilha Grande e completou sozinho a travessia de 76 quilômetros em apenas 33 horas. E para falar muito sobre isso, sobre essa experiência de alta performance, resistência, resiliência no esporte e na vida, muito bem-vindo, Eric. Um prazer ter você aqui. Bem-vindo, Eric. Obrigado, agradeço muito aí a oportunidade de estar falando e aí que tenhamos uma conversa muito boa aqui. Com certeza. Só um detalhe, porque o João chegou aqui, 33 horas, eu falei, João, ele não podia encostar no barco. Era direto. Não, como assim? Direto. Vamos falar sobre... Isso desperta muita curiosidade. Muita, mesmo. mas assim... Isso, Eric, é uma modalidade, é um desafio? O que seria essa volta à ilha? Isso, vamos lá. Vamos começar por essa questão, né? Você até leu e se questionou o que seria a BISA, né? Isso. BISA é uma associação da Ilha Grande, é Big Island Swimming Association. Então é uma associação que regula os nados na Ilha Grande. E, inclusive ela existe justamente para poder homologar esses desafios, como no mundo inteiro tem. O Canal da Mancha também que você mencionou tem uma associação que regula para você poder homologar e isso ser internacionalmente válido, né? Ser considerado como um nado concluído, um desafio concluído, né? É como se fosse um certificado, uma instituição que valida essa execução, digamos assim. Exatamente. Então, esses desafios, tratando especificamente da Ilha Grande, eles têm desafios de várias metragens, desde 16 quilômetros, 25, 37 quilômetros, 48 e o mais longo é esse de 76 quilômetros, que é a volta completa, né? E aí até o ano passado ninguém tinha feito, fui eu e uma outra pessoa que concluímos ano passado, mas por hora só temos nós dois que fizemos esse desafio. Nossa. Sim, acaba sendo no mundo também, né? Tem um outro brasileiro que também ele fez esse desafio, mas ele fez não pela associação, né? Ele foi pioneiro, mas ele não fez pela associação. Entendi. Não está validado. Assim, Não tem certificado. Mas o que passa na sua mente? 33 horas de prova nadando sem parar, sem poder, como ele falou, encostar na embarcação para dar uma respirada, boiando, obviamente. Exato. E, poxa, alimentação, necessidades fisiológicas, como é que isso funciona? Eu acho que até é legal explicar como é que funcionam esses desafios, né? Esses desafios, eles são considerados desafios sem assistência, então você vai nadando, você vai com uma embarcação ao lado, justamente para fazer a sua segurança, para te acompanhar, para validar o nado, só que você não pode encostar na embarcação. Tá? Você tem que continuar nadando, você também não pode usar nenhuma roupa de auxílio, então sunga, touca e óculos. E a embarcação ao lado está para fazer a segurança, mas também para te providenciar suplementação, alimentação. Então, por mais que a gente fique todo esse tempo, né, não significa que a gente não se alimenta, né? Tem uma suplementação, tem um acompanhamento profissional. É um líquido, né, que você toma? É como se fosse um... Isso, eu acho que isso acaba variando da estratégia que você traça com a sua equipe, né? Eu já fiz outras travessias que são menores, que para facilitar justamente,
A gente ingere muito líquido, gel, assim, justamente para ter essa facilidade para tomar mais rápido, né? No Canal da Mancha, por exemplo, quando eu fiz, como são situações de bastante correnteza, que você é levado pela correnteza, é importante você ter uma hidratação muito rápida. Então aí é interessante ter bastante líquido. Mas dessa última vez, em dezembro, que eu fiz a volta na Ilha Grande, a gente traçou uma estratégia de também ter sólido de vez em quando, porque lá era uma questão não só física, mas também mental. Então, tem a parte fisiológica que a gente precisa, né, dessa suplementação, mas a parte sólida, às vezes, ela vem como um alívio mental, Entendi. né? Então, por isso que eu acabei comendo alguns alimentos também, né? Você comentou que você não poderia usar uma roupa especial, mas tem uma tinta branca lá. Muita gente me perguntou. Ah, sim. O no que é essa Canal da tinta Mancha. branca? É isso. A tinta branca, ela é uma camada é uma mistura de vaselina, lanolina e tem zinco, alguma coisa assim. Sai assim, no banho isso aí? Cara, é difícil, assim, tanto que assim, a gente sabendo disso, a gente já leva a pior roupa que tem para depois se manchar, cobrir, que aquilo é difícil de sair, mas aí tem os produtos que fica mais fácil de sair. E isso vem como forma de proteção de assadura, tá? No Canal da Mancha me disseram que isso podia trazer um pouco de conforto térmico, mas Zero. é mentira. Zero. E também como proteção do sol também, né? É porque assim isso é permitido, você usar até a associação que regula o Canal da Mancha, né? Eles chamam isso de graxa, que é uma graxa, porque são as mesmas regras que eles têm desde 1929, quando a associação começou a existir. Naquela época era composto por óleo de baleia, então a composição dessa graxa foi mudando. Então isso é permitido, mas você não pode usar outras coisas que possam auxiliar o nado. Por exemplo, uma roupa que vá dar flutuabilidade, que vai te dar mais deslize. Então isso não pode, né? Entendi. Então, porque seria considerado uma trapaça, né? Exato, Aí é um nado auxiliado, né? O que eles falam. Inclusive, assim, também tem a preocupação de a embarcação, ela tem que estar... ela te acompanha, mas você, em momento nenhum, você pode ir atrás da embarcação. Porque senão você vai estar pegando... a corrente, né? Exatamente. Então, assim, é tudo nesse sentido de você... É como se fosse um nado que você tá lá sozinho, você não tem auxílio nenhum, né? Eu já vi nadadores a longa distância, eles andam dentro de um aquário, assim. No caso, tanto do canal quanto aqui na Ilha Grande, você não precisou disso, né? Não. E isso daí são nados... às vezes, historicamente, tem nado que ocorreram dessa forma em região de Tubarão, mas isso é considerado um nado auxiliado. Então, nesse caso, ele nem é homologado. Ele é um desafio, é um desafio grandioso, com certeza, mas ele acaba não sendo homologado como um nado desassistido, né? Ah, entendi. Porque provavelmente o aquário deve dar uma ajuda. Exato. Também. E assim, todos esses desafios, eles pressupõem que você vai estar lá sujeito a todos os perigos que tem lá. Então, por exemplo, tem desafios famosos que são, por exemplo, uma travessia que fica lá na Catalina, lá na Califórnia. E que uma das maiores preocupações que é uma região de tubarão branco. Então, você tem que estar lá, nadando lá, sem nenhuma... sem grade nenhuma, você tem que estar lá correndo o risco real, né? Então, E o pessoal pega a carne vermelha e esfrega no corpo. Aí chega ficaria nível. Mais extremo ainda, né? Ganha mais pontos. Né? Exatamente. Acho que não precisa tanto, né? Mas o que passa na sua mente nesse período de prova, assim, o que leva você a ir até o final, o que trava, o que é que breca você ali na hora de
De concluir, de continuar? Sim, eu acho que assim, é uma boa pergunta, porque eu acho que tudo isso tem muito a ver com o processo em si, né? Quando a gente está. Quando você ouve falar desses grandes desafios, o que fica famoso é o desafio e a conclusão em si. Mas isso daí, na verdade, ele é fruto de um trabalho extenso, às vezes de anos de treinamento, né? E no meu caso, eu sou, apesar de treinar num nível profissional, eu sou um atleta amador, porque isso não é o que eu levo como meu ganha-pão, né? Eu sou advogado, então, assim, pelo fato disso ser a parte final, geralmente é a realização de um trabalho. Então, é lógico, tem muito essa questão da pergunta, o que você faz para não desistir? Mas muitas vezes você treinou anos e você queria estar presente naquele momento. Então, aquele momento é a consolidação de tudo que você fez. Então, assim, desistir da travessia não é desistir só daquilo. Sim. É desistir de tudo que você fez. Então, eu acho que por isso que, assim, a vontade de desistir às vezes aparece, que nem nas 33 horas que eu fiquei nadando, nessa travessia especificamente, foi a que eu mais pensei em desistir. Porque era uma questão que não chegava nunca, eu via que eu estava nadando devagar, então foi muito difícil, né? Mas nas outras, como era uma consolidação num trabalho, a gente tá praticamente se divertindo lá. Por mais que tenha o sofrimento, a gente está se divertindo. Então, assim, nessas é mais fácil de lidar. Agora, nessa situação das 33 horas, eu tive que usar todas as técnicas possíveis e inimagináveis para não desistir. Desde fixar pequenos objetivos, né? Assim, tá muito difícil chegar no final, mas vamos pensar uma coisa de cada vez. Eu vou chegar até aquela ponta da ilha. Aí tá difícil também pensar desse jeito. Meu treinador mesmo, ele tentava fixar, ele tinha estratégias justamente para eu me manter motivado. Então agora vamos parar de pensar em tempo. Você vai dar 500 braçadas. A cada 500 braçadas, você vai ganhar um alongamento. Então ele me dava uma recompensa. Mais 500 braçadas, aí eu vou te dar alguma coisa para você comer ou tomar. Então, assim, foi um trabalho também em equipe, né? Que, assim, eu estava lá tentando vencer a minha mente, mas eu também tinha uma equipe que estava usando todos esses instrumentos para me manter ativo e me manter motivado. Entendi. Então, ninguém olha para quem tá no barco, né? Porque eles também estão fazendo um trabalho lá, motivando. Então, Quem com que você, fica né? olhando alguém dando braçada, né? Contando. 33 horas? 33 horas. Exato. Eu acho que, assim... O pessoal tava no barco, ficou ligado também 33 horas ou deram uma revezada assim? Eles conseguiam dar uma revezada, até porque a equipe estava grande, né? Eu contei com o auxílio de 2 treinadores meus, né? A Marta e o Igor, que são meus treinadores. E eu também contei com a ajuda da minha esposa. Eu pedi que ela fosse no barco, porque eu sabia que era um desafio muito extremo, então precisava eu precisava tanto da motivação dos meus treinadores, da orientação deles, das broncas, inclusive, assim, eu acho que era super necessário. E também eu precisava da minha esposa, que ela era meu alicerce emocional. Ela era quem me garantia que o mundo externo estava ok, sabe? Ela tinha essa simbologia para mim. Sim. O Igor era o fofinho lá. Exatamente. O que fala fofo, né? E assim, ele... então, vocês já devem ter visto. Eu vi os vídeos, achei bem engraçado. Ele, assim, ele é desse jeito, ele xinga pra caramba, mas ele também sabe os momentos certos para dar a bronca, e quando precisa, ele também sabe dar a motivação exata, assim, né? Dar aquele ânimo. Então, assim...
eu precisava dele também para dar essas broncas, né? Porque dá aquela orientada, aquele tapa na cabeça, ele, ó, Exato. acorda. E ele, inclusive, assim, eu tive a sorte de contar com a melhor equipe, né? Eu tô com eles já faz tempo, então para o Canal da Mancha eu fui com eles também, né? A Marta, que é minha treinadora, eu também já tô 10 anos treinando com ela. E o Igor, ele é o brasileiro que, na verdade, não é o brasileiro, ele é a pessoa que mais levou gente para o Canal da Mancha para fazer a travessia. Que ele levou tanto como treinador ou como guia também, só para estar no barco. Então, gente do mundo inteiro chama ele para orientar no barco, né? Agora, além da preparação física, tem alguma preparação mental que você faz durante o seu estágio pré-prova? E quanto tempo isso demora? Por exemplo, você vai nadar por 33 horas. Qual é a preparação física e mental que você utiliza para concluir isso? Perfeito. Eu acho que essa questão da preparação mental, ela vem... É muito importante de eu estar falando, porque a verdade é que é uma coisa que eu deixei um pouco mais de lado. Então, se for para falar do que eu errei em todo esse tempo, e repercutiu muito para mim nessa última travessia, é a preparação mental. E eu aprendi muito com essa última travessia que durou 33 horas, né? Porque para ambientalizar é importante falar que eu havia tentado uma outra vez, né, dar a volta na Ilha Grande. E isso foi em abril também do ano passado. E eu parei por conta de uma lesão, eu já não conseguia mais dar abraçada no braço direito, e eu tive que parar por causa disso. Dor no ombro? Eu tive uma lesão no músculo intercostela, então doía tanto quando eu respirava e quando eu dava abraçada. Então uma hora começou a ficar insuportável, eu estava mais de 20 horas nadando e eu tive que parar. E assim, naquela oportunidade, o meu mental estava muito forte. E pelo meu histórico de outras travessias, eu sempre fui muito seguro do meu mental. Eu sempre achei que o meu mental era o meu trunfo, era o que eu tinha de mais forte. E inclusive a natação ela veio para mim para conciliar com esse mundo de estresse. Então, quando se fala de preparação mental, eu via a natação como minha preparação mental, que era o único lugar onde eu esvaziava a minha cabeça, eu conseguia focar só em nadar, né? Porque a natação tem essa pegada de que você não consegue ter ouvir uma musiquinha para se distrair. Não, você não consegue ouvir, você está lá pensando só naquilo. Então, eu me via muito seguro da minha parte mental. E eu acho que isso, hoje em dia, eu levo até como um excesso de confiança. Que na segunda tentativa, eu pensei, poxa, eu tive uma lesão muscular. Então, eu não preciso treinar meu mental já está preparado. Eu tenho que focar só no físico. Então, eu treinei mais forte, cheguei muito bem fisicamente para fazer a travessia. E a primeira coisa que ruiu foi o mental, não foi o físico. Tanto que com 12 horas, que é menos da metade da travessia, eu já estava devastado, achando que não ia terminar e já queria parar, na verdade, né? E o corpo então, bem forte, respondendo, só que Exatamente. A cabeça estava dizendo que você não ia. Exatamente. É o diabinho ali marcando. Sim, eu acho, assim... E eu até faço uma brincadeira dizendo que assim, eu fui ficando chato, tão chato que eu tinha o diabinho, mas eu acho que até o anjinho não estava me aguentando. E eles estavam de mão dada falando, pelo amor de Deus, vai que dá, né? Para. Mas até em questão de terapia, que era a minha preparação mental. Já fazia um tempo que eu não fazia, eu desde a pandemia eu comecei a fazer, e eu parei uma hora justamente achando que essa era uma parte que eu já estava treinado, que eu não precisaria mais, né?
Mas aí que a gente vê, né? Assim, acho que essa confiança, acho que em qualquer ambiente, ela pode ser nociva, Muito. né? Porque você não se prepara para o pior. Pô, uma dúvida, nessa preparação, pô, você vai nadar, você imaginou que ia ser mais de 20 horas nadando. Sim. Como é que você faz, como é que você treina pra isso? Tipo, você não vai numa piscina e fica 10 horas nadando? Assim, eu acho que como eu já tinha um histórico anterior de ter treinado para o Canal da Mancha, esse treinamento não envolveu, não teve algum treinamento extremo como esse, né? Mas eu vou dar um exemplo na época que eu treinei para o Canal da Mancha. Pelo sistema de pensamento dos meus treinadores, eles acham interessante você passar por alguns apuros durante o treinamento, para simular o que você pode vir a ter na travessia. E assim, nessas ultramaratonas, não é comum, quando ela é muito grande, você fazer um treino. Não é comum e não é necessário você fazer um treinamento inteiro igual o que você vai passar por lá. Então, assim, eu estou falando de 76 quilômetros na volta da Ilha Grande. Você não vai fazer um treino de 76 quilômetros para estar apto para aquilo, mas você divide isso na semana para você pelo menos nadar essa metragem na semana, né? No Canal da Mancha, como era uma coisa nova e era um desafio muito extremo, eu tive alguns treinamentos que eram justamente para simular essas dificuldades. Então, eu tive um treinamento que foi mais marcante para mim, que foi um treino de 12 horas na represa. E 12 horas era das 8 da noite até as 8 da manhã. Então, assim, o treino era isso. A gente foi até a represa, os meus treinadores ligaram o farol do carro, falaram, você fica nadando na represa, volta aqui a cada meia hora, se hidrata e vai para lá. E o carro tá com o farol ligado porque é para você saber para onde você tem que voltar, né? Então lá, assim, foi onde eu acabei preparando o meu mental para o que pudesse acontecer lá. No Canal da Mancha, o meu nado não chegou a 12 horas, mas eu já sabia o que era passar 12 horas na água. Lá no Canal da Mancha, eu não nadei horas e horas no escuro, eu nadei 2, 3 horas no escuro, mas só que eu já sabia antes o que era nadar 12 horas no escuro, né? Então, assim, essas coisas, você tentar simular alguma coisa que você vai estar lá fazer na frente, é interessante, você tem que estar preparado para isso, né? E tem até uma coisa que o meu treinador gosta de falar, que a travessia, essas dificuldades, você tem que pensar que é como se fosse um trem fantasma. Você entra no trem fantasma, a primeira vez, você vai levar susto com tudo que aparece. Uma segunda vez, você já vai começar, você não vai levar o mesmo susto. Então, assim, numa travessia como essa, o que se tenta fazer é isso. Você tem que estar preparado para os sustos que você vai levar. É lógico que tem coisa que é difícil de você simular. Lá no Canal da Mancha tem muita água viva. Muita. Você vê muito. Então, isso dá até um pavor. E são umas águas vivas, assim, que gigantes. Aquelas coloridas. Assim, se fosse de segundo grau. Se fosse contemplativo, seria lindo ver, porque você vê umas um espetáculo, grandes, balé, assim, né? Mas isso daí, você não se prepara para isso. Então lá eu tomava susto o tempo todo, né? Mas para outras coisas, eu já sabia que eu aguentava ficar mais de 10 horas nadando, né? Então, a gente tenta dar uma simulada, mas nem tudo é possível, né? Qual a temperatura da água lá no Canal da Mancha, em média? Quando vocês executam a prova? Isso, o Canal da Mancha, ele é o desafio mais famoso, né? Das águas abertas. Inclusive, ele falam que é o Everest da natação, né? Então... bizarro. Isso. Ela é mais famosa, ela é muito antiga. O primeiro nado foi em 1875, né? Hoje em dia,
para você ver, são 150 anos de travessia e por volta de 3 mil nadadores que fizeram isso. Então, assim, é baixo, né? Se você for considerar. 150 anos, né? Exato. E uma das maiores dificuldades é a temperatura. Ela só é feita no verão e a temperatura ela varia de entre 14 e 18 graus na média. Eu nadei a 17. E tá? dá uma esquentadinha quando você começa a nadar ou não? Então, eu vou falar particularmente comigo. 17 graus é uma temperatura que ela não é aquela temperatura que ela vai te deixar paralisado, mas ela te incomoda o tempo todo. Ela incomoda, até o final ela me incomodou. Não né? esquenta, né? Você tá nadando... Não esquenta. E até é perigoso você esquentar porque você vai estar gastando muita energia. E é um nado longo, então você tem que poupar. E especialmente lá o Canal da Mancha, historicamente a parte mais difícil é o final, porque você pega uma corrente da França e é onde você tem que fazer mais força. Tem um amigo meu que foi recentemente, a parte final, ele ficou beirando a margem, ele ficou quase que 3 horas beirando a margem, porque a corrente é muito forte para você atravessar. Então, assim, tem mais essa dificuldade. Então, se você gastar muita energia no começo, você não consegue... Você não consegue atravessar o elo final. Exatamente. Caramba, tem essa surpresinha. Exato, Então, assim, até no treinamento, a gente tenta fazer alguma coisa similar. Quando eu fiz o treino de 12 horas, foram 12 horas nadando e no final, isso eu não sabia, mas aí o meu treinador, ele deu tiro pra gente fazer lá na represa, na parte final, que era justamente isso, pra simular esse cansaço. E assim, a gente não pode prever o mar, né? A correnteza e tal. E quando você tá lá, que nem na Ilha Grande, lá você tava andando, como é que foi a correnteza contra? Cara... aquela coisa, aquela tensão, de, pô, pode vir um peixe aí, um tubarão. O que passa na sua cabeça? É verdade. Cara, né? eu não tenho coragem de mergulhar em mar aberto, por isso eu fico sempre assim, achando que vai ter um... das perguntas que me fazem sempre em relação à vida marinha, principalmente tubarão. Tubarão é uma coisa que eu acho que aflige todo mundo. Eu também tenho medo, lógico que eu tenho medo de tubarão, né? E acho que isso é até uma coisa interessante de falar, porque as pessoas acham que a gente faz isso e não tem medo Não tem medo, o medo tá lá presente, né? E muitas vezes você aparece no meio da travessia, você lembra de alguma coisa, você encosta em alguma coisa. Você começa a ficar com medo, né? E passa isso daí. Eu sempre tentei pensar racionalmente, por mais que seja difícil, que o tubarão, assim, se você for ver estatisticamente, são poucos os ataques de tubarão que tem. Em travessias, né? Exato. Assim. Tem um nadador brasileiro que ele foi nessa década, ele foi mordido por um tubarão lá no Havaí, que ele estava tentando fazer os 7 desafios mais famosos do mundo, né? E assim, foi por uma infelicidade, né? Que é ruim que a gente, como ele está próximo, a gente parece que um ataque de tubarão está mais próximo ainda, mas só que estatisticamente é muito, muito raro. Até assim, nessa travessia que eu havia mencionado da Catalina, salvo engano, por mais que seja uma região de tubarão, essa travessia não tem nenhum histórico. Ataque registrado. Nenhum ataque registrado. Então, muitas vezes, assim, é uma preocupação que a gente tem, é um medo que a gente tem. Mas se for pensar racionalmente, o que é difícil, não há tanto esse perigo, né? Porque na Ilha Grande eu não sei como é que é lá o registro de tubarão. Acho que não tem, é baixo, né? É baixo. Agora o Canal da Mancha, a água é fria. O É tubarão fria. gosta de água quente, Isso. E na sua opinião, o que é que ninguém vê? Quem tá de fora, o que é que ninguém vê
o que envolve um processo de travessia, de superação de limite. Tá, eu acho que assim, eu gosto de... acho que o que é interessante falar é essa parte do processo, né? Que é um processo, e é uma coisa que aprendi muito com o Canal da Mancha, porque ela envolveu muito, como é uma travessia muito famosa, é muito exaustiva, então acho que essa foi a travessia emblemática para mim, quando eu tive que tomar um procedimento um dos mais difíceis, né, que eu tive, e a preparação para isso, o que acontece? Além de tudo, o Canal da Mancha você tem que... São poucos barcos que são autorizados a fazer essa travessia. Então você tem que reservar com antecedência. Então, assim, você reserva faltando... então, muitas vezes você faz uma reserva para daqui a 2, 3 anos. E eu acho que assim, o que é interessante é que nesse caso, eu até queria compartilhar, eu fiz uma reserva em 2023 e a intenção era nadar em 2025. Só que desde quando eu tive a intenção de fazer o Canal da Mancha, a minha treinadora ela já falava, olha, é em 2025, só que é importante a gente manter treinado, porque assim como a vida... às vezes a oportunidade aparece e é muito importante você tá preparado para quando essa oportunidade aparecer, do que contar com o arrependimento de não estar preparado, né? E foi justamente isso que aconteceu. Eu comecei já a treinar na expectativa que poderia acontecer alguma coisa. E em 2023 teve uma desistência, eu peguei uma desistência, por isso que eu fui com antecedência, tá? Então isso, assim, é uma coisa que eu acabei levando para a vida, né? Assim, a gente não sabe quando as oportunidades vão aparecer, então, assim, a gente sempre tem que estar preparado para isso, Se né? preparar para a sorte, né? Exatamente, exato. E além de tudo, o que ninguém vê, principalmente na vida de atleta e pai amador, o que é contar com o apoio da família, né? Sim. Acho que isso daí faz toda a diferença. Toda a diferença. E como é que ficam os seus filhos aí? Eles comentam, eles acham que você é maluco? Assim, eu acho que é uma boa... Na verdade, eu vou reformular a sua pergunta para ela ter um tom um pouco mais holístico e abrangente. Assim, o que é que seus filhos aprendem ao ver o pai quebrando o limite, na sua opinião? Que esse é o lado positivo também, né? Lógico, ver a superação do pai, a quebra de limites, mas assim, qual o ensinamento que você acha que você acaba passando para os seus filhos fazendo essas super provas de resistência? Eu acho que assim, o que eu tento mostrar e o que eu acho que eles vêm aprendendo não é nem em relação ao que acontece na travessia, mas é no processo mesmo, é na disciplina, né? Porque isso é uma coisa que está presente para eles, que tem os horários que eles sabem que eu tô lá treinando. Eles me veem cansado, mas eles me veem indo também, né? Então eu acho que essa é a disciplina, eu espero que seja uma coisa que eles estão aprendendo. Mas assim, com o tempo eu fui vendo que é mais que isso, né? Vou dar se tiver... Fica à vontade. Fica à vontade, pô. Eu vou até contar a relação com o meu filho mais velho, que ele teve uma maior percepção, que ele tem 9 anos e a minha filha mais nova tem 6. Então, assim, quando eu fui fazer o Canal da Mancha, ele tinha 6 anos. E ele via o treinamento que eu estava fazendo e ele ficava falando para eu prometer que eu ia terminar. E eu fui levando num sentido de, olha, que legal, ele tá me incentivando, né? Só que aí um dia ele virou para mim e falou, ele falou para eu prometer isso e em seguida ele falou, dá para conversar com quem vai pro céu?
E aí eu comecei... Caramba. Ele aí, começou a ver aí eu, os exato. cenários, né? Aí eu Caramba, ele soltou uma dessas. ele falou isso. Aí eu comecei a conversar com ele e eu percebi o seguinte, que ele, como o Canal da Mancha é uma coisa que aflige as pessoas, e ele vai captando, Sim, vai ouvindo. claro, escuta adulto Então, falando. na cabeça dele era uma loucura, e que se eu não terminasse, significaria que eu tinha morrido, que eu tinha me afogado e não tinha terminado. Então, ele estava com a preocupação de que o que ia ser o dia seguinte, se eu morresse, ele ia conseguir falar comigo. Então, naquele momento, eu quis ensinar para ele que nesses grandes desafios, a desistência também é uma opção. A gente não vai a um extremo, Sim. a gente não vai se matar por isso. Então, eu falei para ele que eu queria terminar, mas que eu renovei a promessa, falando que se fosse necessário, eu ia desistir. Porque o mais importante era estar vivo, né? Então, isso é uma coisa que eu tentei passar. E aí, no decorrer, eu tive essa primeira tentativa. O Canal da Mancha deu tudo certo. Eu consegui terminar, nós ficamos felizes. Aí eu tentei a volta na Ilha Grande em abril. A primeira tentativa. E aí eu não consegui. Foi quando... eu pus em prática o que eu tinha prometido para ele. Eu falei, olha, se não der, agora vai, eu vou desistir. agora para. Ele acabou vendo isso, né? E você aí, colocando em prática o que você falou. E aí, dessa última vez, que foi a mais terrível de todas, né? Que eu já estava psicologicamente abalado, aconteceu uma coisa extraordinária também, que não era para ter acontecido, mas as crianças, na parte final, bem no final, quando eu já estava ruindo psicologicamente, já queria desistir, né? A organização permitiu que eles fossem no barco, né? Porque, na verdade, eles iam estar me esperando no local. Sim, a organização está torcendo a favor. Então, eles torcem. Não, eles foram demais. Eles também, se eles não tivessem lá, eu também não teria terminado. E eles permitiram que as crianças subissem, né? Isso, para mim, teve um mix de sentimento. Porque, num primeiro momento, ele me deu um ânimo, mas depois isso vai embora. E aí, num certo momento, eu estava pensando, nossa, agora... questão de honra. Agora eles... O que eu faço? Eles vão ter que me ver desistindo ou desfalecendo na água, porque eu não via como alternativa eu estar terminando. Mas me veio na cabeça, bom, já ensinei que desistir era uma opção. Agora eu tenho que ensinar que a persistir também, mesmo quando os cenários estão parecendo adversos. Então isso me deu uma pressão e eu tentei mostrar isso, ainda bem que deu certo. Por falar em cenários adversos, o que é que muda no seu corpo durante essas 20 horas, 12 horas? O que é que o corpo de um nadador, mesmo sendo amador, que eu acho que a gente nem deveria usar esse termo de amador, porque isso não é amador, cara. Talvez se você colocar um nadador profissional para executar algumas dessas travessias, ele não consiga. Porque tem que ser um treino específico para isso. Exatamente. Então, assim, o que é que muda no seu corpo ao longo desse extremo? Deixa eu só complementar. Tem um pós... depois que faz a travessia, como fica o corpo? Tem uma pergunta assim ou não? É isso. Não, porque eu quero saber depois também. Mas fala primeiro. Eu acho que assim, bom, em questão de preparação é engraçado, mas só que nessas travessias de longa distância, não é interessante você ficar com a musculatura rígida, porque isso pode te afundar mais, inclusive. E assim, você precisa até ter uma reserva de gordura, né? Para o Canal da Mancha, por exemplo, como a água é fria, você não vai com um percentual de gordura baixo. Entendi. E isso é difícil. Porque você tem que engordar treinando forte. E eu achava que essa ia ser a melhor parte, porque eu sempre gostei de comer, mas era difícil. Então tem essas questões do corpo. E quanto ao pós, assim,
antes dessa volta na Ilha Grande, o meu nado mais longo tinha sido o Canal da Mancha, que era 10 horas e 23 minutos. Na volta à Ilha Grande, que foram 33 horas e 2 minutos, ali eu vi onde as consequências do meu corpo foram as mais extremas, né? Então, assim, a parte de mucosa, a parte da língua, ela ficou praticamente queimada, né? A minha língua, assim, ela no começo ela ardia, mas depois parecia que ela ficou com uma pele morta em volta, que ela era até dura, né? Eu não tinha sensibilidade nenhuma. E paladar você zero. Paladar zero. E assim, a primeira noite foi horrível dormir, porque engolir saliva me doía, né? O meu nariz também estava sangrando porque estava tudo machucado. E a sensibilidade eu só sentia quando, assim, por exemplo, eu tomava um líquido, só quando em cima eu não sentia nada, e quando o líquido descia para baixo da língua que eu conseguia ver, sentir alguma coisa e ardia, né? Até a água morna, por exemplo, eu sentia ardendo. Então, assim, e com o passar dos dias, deu um tempo, a língua começou meio que descascar, sair essa camada. Então, além de tudo, a gente fica muito inchado, porque a gente absorve muita água, muito sal, né? Sim. A gente engole muita água com sal, né? Então, eu fiquei todo inchado, e isso, com o passar dos dias, foi descendo para as minhas canelas, né? Então, minhas canelas ficaram grossas, assim, né? Também teve essa questão. E eu acho que o que mais me assustou foi que passou 10 dias, passou 10, 15 dias, eu ainda, para algumas coisas de coordenação fina, eu tentei voltar a nadar. E aí eu dava as braçadas, e não estou falando de um treinamento extenuante, um treinamento normal, o meu corpo ele tremia, ainda dava tremedeira, o meu rosto tremia também. Caramba. Então, assim, foi o meu corpo até recuperar, demorou um tempo. Quantos dias para você ter a recuperação plena do corpo? Olha, eu acho que, assim, que o bom é que conseguiu conciliar com as festas de final de ano, mas eu consegui voltar a treinar normal, foi em janeiro, né? Eu fiz isso no começo de dezembro, e aí foi no começo de janeiro que eu comecei a me sentir melhor. Então, é coisa de um mês mesmo que foi pro meu corpo sentir, assim, e como foi quando você terminou a Ilha Grande, você pisou na areia, você falou, porra, zerei isso aqui, velho. Como é que foi pisar na areia, ela é uma coisa muito... tem esse simbolismo, foi muito forte. Pisar, sentir a areia, né? Então, assim, como era uma... Para mim a emoção foi muito grande, porque eu sentia que eu não ia conseguir concluir. Então, a primeira coisa que eu queria fazer é poder esfregar a mão na areia, porque até isso, assim, passar tanto tempo na água, numa sensação de gravidade zero, essa coisa de fincar o pé no chão, para mim era muito necessário, sabe? Eu estava com agonia de ficar flutuando na água, né? Eu queria fincar meu pé no chão, né? Então, assim, quando eu consegui fazer isso, a emoção foi gigantesca. Chorei pra caramba, não tem como, assim, né? Foi muito, muito emocionante, assim. E para quem tá vendo, acompanhando, a associação... Quem vê, né? Isso processo de perto. Se eu tomo um banho demorado, a minha mão fica igual de velhinho. Tudo enrugado. Imagine 36 horas deve ter ficado... Minha mão, ela tava inchada e branca, né? Branca e toda enrugada, né? Realmente. E aí, como é que você consegue conciliar sua carreira como advogado e os treinos, né? Que são 3 coisas, né? Carreira, família, treino. Como é que você gerencia esse tempo? Olha, é difícil. Acho que cada dia é uma batalha diferente, né? E assim, mas também tem essa parte que o trabalho e a natação, para mim, eles são uma simbiose. Eu preciso dos dois lá para funcionar. Então, assim, a gente precisa de um planejamento, uma rotina. Então, tem os dias que
os dias que eu sei o horário que eu vou treinar. Mas também tem dias que, por exemplo, eu tenho 2 horários que eu fixo lá. Se eu não conseguir nenhum, eu vou no outro. Mas a prioridade é tentar manter essa disciplina de treinar todos os dias, tem um dia de descanso, né? Mas, assim, o que é isso? Como como eu sou um atleta que tem o trabalho e a família em si, para cuidar também, eu acabo fixando o que é prioridade. É lógico que num treinamento desse, que nem a gente estava falando, seria interessante eu estar fazendo um trabalho mental todos os dias. Seria interessante, além de estar nadando, eu estar fazendo uma preparação física fora da água todos os dias. Eu não consigo fazer isso todos os dias. Então, eu priorizo a natação. Então, assim, é que nem num processo, numa causa que a gente está no trabalho que a gente tem um prazo a cumprir, a gente vai priorizar o que é mais importante, né? Então, assim lidar com isso é muito parecido. A gente tenta priorizar algumas coisas, a gente tem a rotina, tem o que a gente sabe que é essencial, e aí a gente tenta colocar o que você poderia ficar um pouco em segundo plano, a gente consegue conciliar, colocar em alguns dias, né? Mas é muito difícil. E aí eu tenho que contar também com a ajuda da minha esposa, assim. Sem ela não seria possível, Sim. né? Então acho que assim, ela apoio familiar. Exato. Sua esposa nada também? Não nada. Mas nessas 33 horas que eu fiquei, ela foi a única que ficou acordada 100% do tempo. Então ela foi quando ela e foi a única vez que ela foi comigo, né? Então foi a vez que a gente concluiu junto mesmo, né? Pô, que legal, cara. Legal. Então... E você consegue encontrar alguma associação entre sua carreira como advogado e o esporte em si? O que é que você consegue... Você falou que existe uma simbiose no sentido de que você precisa de um para o outro existir. Mas você consegue ver alguma relação entre o esporte e a advocacia? Eu consigo, porque eu acho que... E não só o trabalho em si, mas acho que cada uma dessas preparações que eu tive e a travessia em si, ela é um microcosmo da nossa vida. Porque lá tem essa preparação, né? E lá tem, principalmente quando a gente está lidando com esporte que é no mar. Então, você pode se preparar da melhor forma possível, que você vai contar com os imprevistos. Então, eu acho que é como na vida, no trabalho, você pode ser disciplinado, e é importante ser, mas mesmo assim vão ter coisas vão ter imprevistos que podem dar um outro rumo para os planos que você tomou. E aí que também é importante... esses grandes desafios, eles me deram uma noção diferente de ver quando tudo parece perdido mesmo, há sempre uma saída, e assim, o importante é nunca a gente ficar se lamentando pelo final, tentando visualizar o final. Eu acho que nessas travessias eu tive muito que... Todas as vezes que eu tentei trabalhar e pensar no objetivo em si e esquecer um pouco de viver o momento, isso me arruinou, porque eu ficava pensando, putz, falta muito para ir lá. Falta muito para chegar lá. E na vida, às vezes, assim, a gente fica fixando muito naquele objetivo e esquece de centrar as forças em cada passo que você tem que dar. O problema tá aqui. Você pode isolar ele, jogar ele. Vai estar. Exato. E concentrar no que você vai fazer para resolver ele. Isso. E assim... E não deixar ele te abalar, né? Isso. E o problema vai continuar lá. Então, é importante você... seguir o processo e ir caminhando, não significa que ele vai sumir de repente. Então, assim, às vezes a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa que não está adiantando nada para o final, porque a gente ainda está vendo problema, mas só que por isso que é importante, vocês falaram de micro-objetivos, é muito importante isso, e eu acho que isso te traz. E profissionalmente é muito engraçado, porque o Canal da Mancha, ele tem essa aura, assim, né? Todo mundo conhece.
E até na questão, é engraçado porque uma pessoa, quando a gente, no mundo profissional, alguém sabe dessa situação, está enraizado tá enraizado numa pessoa que se propõe a fazer isso, está enraizado a cultura da disciplina. Sim. Né? Persistência. Exato. Sim. Então, acho que é isso daí. Força de vontade. Exato. A gente chegou né? a comentar isso num podcast também com um nadador profissional, esse aí, medalhista. A gente trouxe uma coisa que acontece muito no mercado americano, que tanto para as grandes faculdades quanto para o mercado de trabalho, a sua atividade extracurricular, atividades pessoais, atividades filantrópicas, elas têm um peso tão grande quanto seu grade, né, suas notas. E aí eu li um artigo, acho que foi na Times, que ele falava exatamente que os headhunters, quando eles veem um CV que o cara coloca que fez um Ironman para níveis C-levels, o cara que fez a Ironman, ele já sobe o cara que não fez. Então assim, justamente por isso, que é um cara que está ali disposto a disciplina extrema, superar limite, encarar desafio grande, ter coragem. Então, assim, esses valores estão aí presentes no profissional e no atleta de alta performance. Para mim, você é um atleta de alta performance. Eu não considero você. 33 horas nadando, se não for alta performance, eu não sei o que é. Eu não considero ele amador também. Porque é a classificação. Só porque não é o que eu faço para viver, né? Assim, não é questão, não é o meu trabalho em si, é mais nesse sentido. Mas o treinamento é um treinamento realmente, não é amador, né? Nesse sentido. Precisamos de mais uma hora. No mínimo. Foi legal o assunto. Mínimo. Cara, muito legal. Mas agradecer a presença do Eric. Muito obrigado. Eu que agradeço. Animal. E conta pra gente aqui onde é que a gente encontra. Peraí, não. Primeiramente, duvido que você não tenha gostado do episódio. Foi assim, a gente sempre foca num conteúdo de valor aqui. A gente traz pessoas fantásticas com histórias fantásticas. E hoje é mais uma prova do que está acontecendo. Eu acho que todo mundo sempre tem alguma coisa muito boa para entregar. Quero agradecer o Eric por ter vindo aqui. Poxa, eu que agradeço. Ter falado com a gente aqui, ter contado a história. E desejar sucesso em novos desafios também. E fala se tem um novo desafio ou não. E uma coisa que todo mundo, que até não foi perguntado, que todo mundo pergunta, eu vi nas caixas de comentários, por quê? Onde começa, né? Sim. Assim, primeiro eu queria agradecer vocês. Eu adoro conversar sobre isso e com vocês ficou muito mais prazeroso, né? E assim, tudo isso, esse porquê, essa motivação, né? Eu acho que começa muito por essa parte que no começo era mais no sentido de extravasar, de tirar todo o peso do dia a dia, só que é onde realmente eu me sinto confortável, sabe? E é lógico que tem a parte da satisfação pessoal, né, de você cumprir desafios, mas o desafio em si é uma questão para te manter motivado. Eu gosto de ter um desafio sempre em perspectiva para manter motivado na questão de treinamento. Então, assim, o treinamento é para me aliviar mentalmente e o desafio é para me manter motivado em relação a isso. Haja motivação aí. Nossa, E aí, já que você falou, assim, minha equipe, eu tenho a minha equipe de natação, né, que é comandada pela minha treinadora, Marta Iso. Tá planejando um nado que seria inédito em revezamento, que seria entre a Ilha Grande e a Ilha Bela. Então é um projeto que chama Entre Ilhas. A gente tentaria fazer esse percurso em revezamento, né, de uma ilha a outra. Aí, assim, a gente ainda não tem uma... a intenção é ocorrer até o meio do ano, lá em maio, mais ou menos. Só que seriam uns 2 dias nadando, assim, é uma coisa... Quantos quilômetros?
Então, porque aí vai depender da rota, mas são 100, mais de 120 quilômetros. E é capaz de depois você querer fazer sozinho. Não, assim. não, aí eu acho que... Tem limite. O que eu passei nessa última aí já me deixou com bastante cautela. Pô, legal. E onde é que a turma encontra você? Perfeito. Para pessoas que têm interesse em entrar no esporte. Eu tenho um perfil no Instagram, que é eric.nakumo, Eric com C. Desculpa interromper, Eric. O acesso à conta dele vai estar lá no link do YouTube, tá? Na descrição. Na descrição tá lá. E geralmente, se você está vendo um short ou não, se você está vendo agora um short, provavelmente na descrição do short tem também. Perfeito. E lá eu tento compartilhar um pouco da minha experiência e dar algumas dicas e assim, bem como de uma forma bem assim, eu não sou profissional da área, mas é mais na parte das experiências que eu tive, né? Maravilha. Então eu compartilho bastante coisa. Pô, Eric, Mais brigadão uma vez, aí. prazer, muito obrigado. Quero participar Quero... Você quer fazer? Não. Tô vendo você. Vamos lá. No canal da Mancha. Quando tiver a próxima aventura, me dá um toque para o que eu puder fazer para compartilhar, falar. Ótimo. Vou fazer. A gente faz questão divulgar, de né? divulgar, porque vamos lá. Pô, não é algo que é um motivacional e a gente tem que espalhar o que é legal, sabe? Que legal. E assim, eu acho que só da gente tá tendo essa conversa aí já é muito bom até para... Bem esclarecedora. E aí para propagar um pouco esse esporte que tá crescendo, Sim. né? A maratona aquática, né? Verdade. Pô, legal, Eric. Obrigado, viu? Muito obrigado. obrigado. Agradeço aí. Valeu, Eric. Mais. Obrigadão. E mais uma vez aí, pessoal, brigadão. Se você ficou até o final, tenho certeza que você saiu melhor do que quando você entrou. Sem dúvida. Então tá, pessoal, segue valeu. O canal, segue curte, o canal, compartilha, indica pro seu amigo atleta. Segue o Eric, compartilha, não custa nada dar um clique lá. É só um clique. Não custa nada dar uma seguida nele. Você sabe que vai acrescentar, ele vai gerar conteúdo que é relevante. Segue a gente também, a gente sempre tá passando aí. Vale a pena. Trazendo excelentes convidados. Pautas também riquíssimas. Valeu, pessoal. Valeu, Obrigado. pessoal. Até a próxima. Valeu.